Se você não está utilizando inteligência artificial no seu dia a dia, você está gastando muito tempo à toa. Essas são 6 ferramentas gratuitas que eu utilizo praticamente todos os dias e que me ajudam a ser mais produtiva, aprender mais rápido e trabalhar melhor. E cada uma delas é tão simples quanto poderosa. Então, se você valoriza o seu tempo, assista esse vídeo até o final porque vai mudar completamente a forma como você trabalha e estuda. Vamos começar com o Notebook LM, que é uma IA do Google e que eu gosto muito dela, especialmente porque a gente consegue carregar aqui uma grande quantidade de dados. E eu já vou te falar em mais detalhes o porquê que eu gosto tanto dela. Mas primeiro, depois que você criar a sua conta ou fizer login, vai abrir esta página aqui. E aí é só você clicar aqui em criar novo. E aí pronto, então vai abrir esta tela. E por que eu gosto muito dessa IA? Como eu mencionei, aqui a gente consegue fazer o upload, então adicionar várias fontes, vários arquivos, e ela vai trabalhar somente com essas informações que você adicionar, sem interferências de informações externas ou dos dados que ela foi treinada. Então, esse aqui é um diferencial muito grande. Então, por exemplo, se você tem um PDF muito longo, você pode adicionar aqui e fazer perguntas sobre ele. Por exemplo, esses dias eu estava vendo um edital, e era um edital muito grande, com vários requisitos, estava ajudando uma pessoa próxima da minha família, e ela tinha algumas dúvidas. Então, eu adicionei esse edital aqui e fui tirando as minhas dúvidas, e ele foi me falando e mostrando também aonde que estava cada parte da informação. Aqui a gente pode, então, fazer o upload, como eu mencionei, do arquivo, um PDF ou um Google Doc, como você também pode adicionar um texto copiado, né? Colar um texto aqui, aí é só clicar nessa parte. E você pode adicionar mais de uma fonte. Então, isso aqui é bem legal, você pode carregar bastante informações aqui. Além dessas opções, você pode também selecionar aqui algum documento que esteja no seu Google Drive ou alguma apresentação do Google Slides, pode adicionar o link de um site ou até um vídeo do YouTube. Nesse caso, eu vou adicionar aqui PDFs e eu selecionei 3. Então, a gente tem este primeiro aqui, este segundo e esse terceiro aqui, que é do Sebrae. Então, eu já baixei todos eles. E aí, eu vou clicar aqui em selecionar arquivo. Você pode ou clicar em selecionar arquivo, ou você pode só vir aqui assim e arrastar. Clicar aqui em adicionar fonte, arrastar o segundo, adicionar fonte e adicionar o terceiro. Caso você queira, por exemplo, ver primeiro sobre um, depois sobre outro, é só você selecionar aqui na caixinha qual você quer focar. Mas caso queira todos, aí você seleciona aqui então todas as fontes. De cara, o Notebook LM já vai te dar aqui um resumo sobre o que fala esse arquivo. Tem a opção aqui de gerar um podcast com essas informações, com um resumo. Isso aqui é bem legal para você mudar um pouco a fonte de conhecimento, para você ter um outro estilo de conteúdo. E eu já gravei um vídeo aqui no canal exclusivo sobre o Notebook LM, falando sobre essa parte do podcast, e muita gente comenta, mas ele só gera em inglês. E, inclusive, eu mostrei no vídeo como fazer, gente. Vou falar aqui de novo. Você vai clicar em personalizar. Aí você vai colocar aqui o que você quer que ele fale sobre. Por exemplo, me fale as melhores estratégias de marketing para 2025. O podcast deve ser em português do Brasil. Essa parte aqui é principal, você precisa adicionar isso aqui. Se você adicionar isso aqui e ele ainda assim gerar em inglês, você escreve de uma outra forma. O podcast obrigatoriamente deve ser em português do Brasil. O idioma do podcast necessita ser em português do Brasil. Então, ter essa parte aqui, essa frase, é o que vai fazer com que ele seja em português. Até agora, de todas as vezes que eu testei, e como eu falei, eu uso muito essa ferramenta, com todas as formas que eu escrevi, de primeira ele já gerou em português. Se você ver ali, ele tinha uma mensagem de que ele só gera em inglês. A gente ignora essa mensagem, porque colocando isso no comando, ele vai gerar sim em português. Às vezes ele gera um áudio curto, 10 minutos, às vezes ele gera de meia hora, depende muito do tamanho de conteúdo que você tem aqui e também da solicitação que você fez. E você pode adicionar mais detalhes, como, por exemplo, seja direto ao ponto, evite fazer comentários superficiais, explore mais os conteúdos. Aí aqui você coloca exatamente como você preferir, o que você achar melhor.
Ele ainda está gerando, ele demora um pouquinho, mas assim que ele terminar, eu já te mostro um pedacinho de como ficou. E já te adianto, o português não é perfeito, assim, ele fica um português meio que com sotaque de Portugal, algumas palavras, principalmente algumas expressões, ou se tem alguma palavra em inglês, ele acaba pronunciando um pouco errado, mas eu acredito e espero que isso vá melhorar nas próximas atualizações, especialmente quando de fato ele estiver habilitado para gerar esse podcast no idioma em português. Esse aqui é só um hackzinho para a gente conseguir fazer dessa forma, né? Bom, enquanto ele gera ali, eu vou te falando mais informações. Então, aqui nessa parte de Comece a Digitar é onde você faz as suas solicitações, as suas perguntas, e lembrando que ele vai responder com base nas fontes que você adicionou. Enquanto isso, já aproveita para curtir esse vídeo, se inscreva aqui no canal para você ficar sempre atualizado. Deixe um comentário aqui embaixo, porque eu gosto dessa interação, eu leio todos os comentários. Se você não souber o que comentar, deixe um emoji ali só para ajudar no vídeo. Principalmente, se aparecer a opção de hypar vídeo aqui embaixo, clique nesse botão, porque isso é muito importante e ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante, assim ele distribui para mais pessoas e isso ajuda muito o canal. Então, muito obrigada a você que fez todos esses passos. Enquanto ele gera o áudio, eu vou fazer uma solicitação aqui. Gere em bullet points as principais dicas e estratégias de marketing para 2025 que sejam relevantes para serem aplicadas em uma loja física de produtos naturais. Ó, ele já terminou aqui de gerar o áudio. Então, eu vou colocar aqui um trechinho para você ouvir. Bem-vindos ao Deep Dive. A gente vai mergulhar de cabeça nas melhores estratégias de marketing para 2025. É isso aí, você quer estar na crista da onda nesse mercado e a gente vai te ajudar a entender tudo, explorando desde as estratégias mais tradicionais até as mais inovadoras do mundo digital. E para isso a gente tem 3 fontes incríveis. Um guia prático do Sebrae para pequenas empresas, um relatório de tendências da Marketo para 2025 e um relatório cheio de insights de marketing também para 2025. É isso aí, o mercado muda tão rápido, né? Entender essas tendências e previsões é crucial para qualquer negócio se destacar. Com certeza. Então, como você pode ver, fica ainda ali com um sotaque um pouquinho diferente. O legal é que ele menciona as fontes, né? Você viu ali no começo do áudio, ele menciona quais são as fontes adicionadas, com base no que ele vai gerar aquele podcast, e nesse caso teve 18 minutos. Então, vou enviar aqui agora essa solicitação. Pronto, rapidamente ele já fornece aqui, então, o que a gente solicitou. E, inclusive, aqui nesses numerozinhos, ó, a gente consegue ver a fonte, né, da onde que ele tirou aquela informação, ó. Então, isso é bem legal, ó. Quando eu clico em cima, ele mostra aqui o trecho, né, a parte do texto da onde ele tirou esse resumo, essa informação. Então, isso aqui eu acho sensacional. Então, é uma IA para produtividade que ajuda demais. A segunda IA é o próprio ChatGPT, que, logicamente, eu não posso deixar de mencionar, porque ele realmente ajuda muito. Eu estou utilizando aqui uma conta grátis para te mostrar, mas no meu dia a dia eu utilizo a conta paga. Só que assim, muita coisa você já consegue fazer no plano grátis e ele já te atenderia. Como eu gravo vídeos aqui para o canal falando sobre inteligência artificial, mostrando várias coisas relacionadas ao ChatGPT, é claro que eu tenho a conta paga justamente para conseguir mostrar todas essas funcionalidades. Mas, por exemplo, aqui na conta grátis a gente tem acesso aqui então ao ChatGPT, tem a opção de chat temporário para quando você não quiser que as suas conversas apareçam no histórico. E algo muito interessante é que tem esse modo de refletir, que até a última vez que eu vi, ele utiliza o modelo O3 Mini. Então, é um modelo de raciocínio que ele vai focar mais em uma resposta mais detalhada do que em entregar uma resposta rápida. E aí ele até mostra o passo a passo ali da construção que ele fez. Por exemplo, eu pedi para ele sugerir receitas com macarrão e carne moída, selecionei essa parte de refletir e veja que já mostra aqui, ó, o raciocínio que ele está fazendo para gerar essa receita. É claro que esse aqui eu sugiro você usar apenas para coisas mais complexas, mas caso queira utilizar para solicitações comuns também, fique à vontade. Clicando aqui, a gente consegue ver, ó, então, o raciocínio que ele fez para criar essa resposta. E aqui, então, tem o que a gente solicitou junto com os ingredientes e o modo de preparo. Então, ele passou aqui 3 receitas diferentes. Além disso, no plano grátis também tem acesso à internet, é só clicar nesse modo de buscar. Então, quando você quiser informações atualizadas, você clica essa opção aqui, porque a base de dados dele não é atualizada constantemente todos os dias, né?
Então, facilita, é melhor você clicar aqui. Podemos também subir arquivos para ele analisar, como imagens, e perguntar o que tem naquela imagem, qual que é o nome daquele objeto, ou para ele transcrever aquele texto, o que facilita muito em termos de produtividade. E tem a opção aqui do modo voz, para você conversar com ele como se fosse uma conversa com uma pessoa. E aí ele fala aqui, que esse modo de voz avançado você pode utilizar por um período curto a cada mês. Então, a cada mês você vai ter ali uma certa quantidade que ele não informa aqui de tempo para conversar com ele. Dá para selecionar prazer aqui em te conhecer. Vozes, Como está seu depois dia? você clica Não em vejo a hora. iniciar chat e pronto. Você fala ali a sua solicitação, o que você quer, e ele vai te respondendo. Basicamente, eu utilizo o ChatGPT para tudo que envolve escrita. Então, se eu estou escrevendo um texto e eu começo a ficar estagnada em algum ponto, eu pergunto para ele como que eu posso continuar, ou peço para ele gerar um rascunho sobre algum texto e depois eu melhoro em cima do que ele criou, ou eu envio um texto que eu já criei e peço para ele melhorar, para ele revisar. Posso pedir ideias aqui, por exemplo, de conteúdos para publicar no Instagram. E algo muito importante para eu mencionar é que nessas IAs, seja o ChatGPT, seja o Gemini do Google, seja o Claude, seja o Copilot da Microsoft, enfim, qualquer outra IA similar, é que a gente não necessariamente precisa ficar com a primeira resposta que ele dá. É claro, para solicitações mais simples, beleza, ele deu ali a resposta, ótimo. Mas para quando essa questão mais criativa, de produção de texto, ou algo relacionado ao trabalho, a ideia é você ir refinando, então pedindo para ele fazer alterações, dando feedbacks, falando o que você gostou, não gostou, e aí sim ir trabalhando junto com ele para chegar na melhor versão. Mesmo fazendo isso, ainda assim vai ser muito mais produtivo em muitos casos do que você fazer sozinho. E continua comigo aqui no vídeo porque eu vou te mostrar algumas IAs bem diferentes e que muito provavelmente você não ouviu falar. Quando falamos de IA, pensamos logo em aumentar a nossa produtividade ou de quem trabalha com a gente, não é mesmo? E na Bittrex 24 é possível automatizar tarefas repetitivas e aumentar a sua produtividade. O Copilot no bate-papo é o ChatGPT da Bittrex 24, só que já treinado para as suas necessidades de trabalho. Use para gerar ideias, escrever textos e fazer todos os tipos de mágica com essa IA. Chega de ficar mudando de janelas ou usando várias IAs. Com o Copilot nas tarefas, você consegue resumir a tarefa, fazer listas de atividades, revisar o português do texto e tudo mais em um só lugar. E o Copilot ainda está presente no feed, onde você gerencia tudo do portal da Bittrex 24. Assim, ainda pode deixar a IA responder em tarefas que te mencionaram ou até mesmo criar tarefas, eventos e muito mais. E isso 10 vezes mais rápido com a ajuda dessa IA. A Bittrex 24 é um software tudo em um para negócios. Gerencie clientes, vendas e equipes com a ajuda da IA. E o melhor de tudo, oferece um plano gratuito e usuários ilimitados. Toda a sua equipe pode se beneficiar sem custo. Clique no link da descrição ou do comentário fixado e saiba mais. A terceira IA é o Perplexity, que é muito similar ao ChatGPT, mas tem as suas diferenças, então é por isso que eu vim te mostrar. Eu utilizo o Perplexity quando eu quero fazer umas pesquisas mais acadêmicas, então aqui a gente pode buscar por artigos acadêmicos. Ele tem essa pegada de ser um pouco mais confiável nessa questão e de trazer informações mais ricas. Ele tem um plano pago, mas esse eu não assino, eu utilizo realmente no grátis. Aqui você pode testar diferentes modelos, como o Pro, que ele tem 3 vezes mais fontes e respostas mais detalhadas, então ele vai consultar mais informações. Tem o modo justificativa, que é bom para a resolução de problemas avançados, e o pesquisa profunda, que vai gerar relatórios aprofundados sobre tópicos complexos. Tem também a opção de você selecionar qual tipo de fonte você quer que ele busque. Se você quer que ele busque na internet, se você quer que ele busque apenas em artigos acadêmicos, ou se você quer que ele busque em redes sociais. Além disso, também podemos fazer uploads de arquivos, assim como no ChatGPT, mas como eu mencionei, eu gosto dele por essa questão mais acadêmica. Se você clicar aqui em Descobrir, vai vir meio que esse feed de notícias, onde você consegue procurar diferentes temas e se manter atualizado, que também é muito legal. Dá para filtrar aqui, por exemplo, tecnologia e ciência, finanças, arte e cultura, esportes e até entretenimento. Eu selecionei aqui o modo, então, de pesquisa profunda e nas fontes selecionei só meios acadêmicos e perguntei quais as melhores formas de reduzir a ansiedade.
Ele demorou aqui um pouquinho, logicamente, a esse método de pesquisa profunda, e ele identifica aqui, então, as 37 fontes que ele utilizou. E aí, clicando aqui, ele abre aqui do lado, a gente consegue ver, então, tudo que ele acessou para conseguir gerar essa resposta. E aí, ele colocou aqui, então, algumas estratégias, e tudo isso com base ali em artigos científicos, em meios mais acadêmicos, né? Eu vou descendo aqui para você ver como ficou uma resposta bem longa até, e ele ainda está escrevendo, ó. E também aparece o númerozinho, daí quando a gente passa o mouse em cima, ele mostra da onde que ele tirou essa informação, o que também é bem interessante. E ele continua, e continua. Agora sim, acho que ele vai finalizar, já está na conclusão. Estou descendo aqui para a gente ver tudo em tempo real. Então, veja como esse método realmente ele cria uma análise mais aprofundada. E aí, a gente tem a opção aqui de buscar imagens relacionadas a esse assunto, buscar vídeos, por exemplo, se eu clicar aqui em buscar vídeos, ó, ele já mostra vários relacionados a esse tema. E aqui, perguntas que eu posso fazer de follow-up para continuar a conversa, né? Então, o Perplexity ele é bem interessante nesses pontos que eu mencionei. Other AI, que é um assistente virtual que utiliza inteligência artificial para resumir e destacar alguns pontos principais de reuniões. Então, você pode utilizar durante reuniões de trabalho, por exemplo, através do Zoom ou do Google Meet, e também para aulas e por aí vai, qualquer tipo de conversa que você tenha o áudio. Ele vai gerar automaticamente uma transcrição de tudo que foi dito, vai te gerar um resumo com os pontos principais e até em uma atualização mais recente, ele adicionou um recurso onde, por exemplo, se determinada pessoa fala eu vou te enviar um relatório, ele transforma isso como um ponto de ação. Então, ele te envia esses pontos de ação que precisam ser feitos com base naquela conversa. Então, isso aqui também ajuda demais em termos de produtividade. Tem um plano grátis, mas tem a limitação, que são 600 minutos de transcrição por mês, sendo eles até 30 minutos por conversa. A precisão em português ela é boa, mas ainda não é perfeita. Então, se tiver ruídos ou muitas pessoas falando ao mesmo tempo, pode ser que isso atrapalhe um pouco a transcrição e gere alguns erros. Se você faz muitas reuniões, pode ser que valha a pena você assinar e aí conferir os preços. Eu vou até abrir aqui, ó, mas é claro, os preços podem variar dependendo do dia que você está assistindo. Então, ele é em dólar e o primeiro plano pago é $8 por mês e depois a gente tem o plano de $20. E aí aqui, então, esse é o plano grátis e mostra tudo o que ele faz aqui no plano grátis. Ó, ele até mudou. Antes era 600, agora mudou para 300 minutos de transcrição mensais, sendo 30 minutos por conversa. Já se você tem pouquíssimas reuniões, ou se você vai ter uma reunião em específico, aí você pode usar o plano grátis mesmo. Você pode salvar essa reunião e depois fazer o upload aqui, então, para o Other AI e vai te ajudar bastante. A quinta ferramenta é o Copy AI, que ela é mais focada, foi desenvolvida especialmente para marketing e vendas. Então, é claro, você pode fazer tudo isso aqui no ChatGPT, mas aqui é melhor porque já é uma IA treinada e focada para esse assunto. Então, aqui você pode gerar textos publicitários dos mais variados tipos, pode gerar descrições de produtos, posts para redes sociais, conteúdos de e-mail marketing e muito mais, tudo que engloba marketing. Tem o plano grátis, mas ele permite apenas um usuário, então você não consegue compartilhar ele com a sua equipe para todos terem acesso às mesmas coisas que você. Mas aí, claro, se você tiver mais de uma pessoa na sua equipe, é só cada um criar a sua conta. E, atualmente, também tem a limitação de 2.000 palavras geradas por chat e ele libera alguns créditos mensais para você utilizar. Então, por exemplo, eu vou criar aqui uma pasta, vamos supor que a pasta seja Instagram, e aí, clicando em Instagram, eu consigo, então, criar um chat, clicando aqui em cima. Isso aqui é interessante porque você consegue criar diferentes pastas ali para diferentes construções que você vai fazer ou projetos. Então, se você tem vários clientes, por exemplo, você pode criar uma pasta para cada cliente, ou se você trabalha, por exemplo, com Instagram, blog, e-mail marketing, você pode criar também. Então, é só uma forma de organizar melhor o trabalho e não ficar tudo bagunçado, várias conversas num mesmo histórico só. Aqui, então, ele já dá algumas opções do que você pode fazer, por exemplo, resuma as últimas notícias sobre a generativa. Não é o que eu recomendo para isso aqui, como eu disse, eu recomendo mais para uso em marketing, que é o que ele indica aqui embaixo. Escreva um e-mail personalizado para
Aí você pode colocar, por exemplo, o LinkedIn da pessoa que você quer enviar esse e-mail, ou criar um conteúdo de formato longo. Crie uma postagem de blog sobre otimização de mecanismo de busca. Pode fazer um brainstorming também, de gerar 10 legendas do Instagram para a semana de moda, ou ideias de vídeo, de posts, enfim. Algo bem legal é que você pode adicionar a voz da sua marca, caso tenha, então você clica aqui, e aí você clica em adicionar. Adiciona aqui conteúdos que reflitam o conteúdo da sua marca para ele utilizar o mesmo estilo de escrita. Tem a opção também de navegar pelos prompts, que é bem legal, então você consegue ver diferentes opções aqui, como por exemplo, conteúdo SEO, um gerador de artigos, um esboço de blog, postagem de blog, e-mail marketing, anúncios pagos, mídias sociais, por exemplo, postagem no LinkedIn. Então, ele já dá aqui algumas sugestões de prompt. Já a sexta ferramenta é o Notion, que tem a função de IA também, então já tem inteligência artificial no Notion. E o Notion é basicamente uma plataforma que permite você gerenciar e organizar tarefas, conteúdos, projetos e banco de dados. Mas o que eu mais gosto de utilizar nele é a facilidade de organização, e o que eu uso de fato é para organizar resumos de livros. Ele também tem plano pago, mas eu utilizo o plano grátis. Acessando então, depois de fazer login, aqui aparece os espaços, né? E eu tenho um aqui, então, que é o resumo de livros. E aí, eu já adicionei 3 resumos aqui. E clicando neles, eu consigo ver, então, o resumo adicionado. Esse aqui eu fiz o resumo em inglês, mas, caso você queira, adicione em português, enfim, no idioma que você quiser. Então, para facilitar, eu já vou abrir aqui um em português. E aí, aqui, qual que é o legal? Você pode ir fazendo anotações aqui, conforme você vai lendo o livro. E depois você pode pedir para a IA organizar melhor esse seu resumo, essas suas informações, deixar elas mais detalhadas ou separar por bullet points, para você não precisar perder muito tempo. Então, você está lendo, teve um insight, você anota e depois pede para a IA organizar. Esse aqui, inclusive, é o livro Tração, que mostra diferentes canais de marketing. É um livro muito bom e que, inclusive, eu ganhei do Rodrigo. E para você falar com a IA, tirar dúvidas, por exemplo, como que você pode aplicar isso aqui no seu negócio ou para gerar resumos, é só você apertar a barra de espaço e aí você pergunta aqui qualquer coisa para a IA, ou ele já dá algumas opções aqui, como continuar escrevendo, adicionar um resumo, adicionar ações necessárias, fazer um diagrama, fazer uma tabela e etc. Então, assim, como eu mencionei o Notion, você pode utilizar para muitas coisas, até para gerenciamento de tarefas, mas eu gosto de utilizar para adicionar resumos de livros, porque eu acho muito prático, tem aplicativo para celular também, e aqui fica bem organizado, então quando eu quero rever alguma informação importante de um livro, eu venho direto para cá. Agora que você conhece todas essas ferramentas, você precisa dar o próximo passo. 99% das pessoas que utilizam a inteligência artificial não sabem o básico sobre elas, e eu te ensinei tudo o que você precisa saber nesse vídeo que está aparecendo aqui.